será que as pessoas estão pedindo demissão da empresa ou das lideranças, né? A Leandro Braga, cara, olha aí, Maria, que sensacional. Grande Leandro. Poxa, meu irmão, que honra grande, viu, cara? A galera tá chegando junto aí. Que massa, Leandro. Obrigado, meu irmão, pela presença. JP, as pessoas estão pedindo demissão. Será que é da empresa, é da liderança? Da onde é, hein, cara? Aquela conversa de que, rapaz, não quer trabalhar, tem quem queira. A gente ainda escuta isso por aí no meio do mundo, sabia, JP? Com certeza. E quero começar com uma informação, um dado, né, que vem do próprio G1, site da Globo, que em 2019, uma pesquisa realizada informa que 80% dos colaboradores que pedem demissão, eles pedem demissão exatamente por conta dos líderes. Certo? 80%. 8 a cada 10 colaboradores, eles pedem demissão por conta do líder. Pois é, rapaz, eu vi também essa informação aí. Isso é impressionante como isso tem um peso avassalador, mas ainda existe aí uma barreira para que os gestores, as lideranças entendam que não é só a equipe, né, que precisa ser mudada, que às vezes ele precisa também trabalhar algumas coisas nele mesmo, como profissional, como liderança. E aí simplesmente a gente vai achando que porque está num cargo de gestão ou porque já alcançou alguns resultados como empresário, sabe todas as coisas, sabe todos os caminhos, e não é bem assim, né? Ou você entende que tem que parar e entender o que você precisa mudar na sua gestão, na sua liderança, ou as pessoas vão continuar saindo, você achando que estão saindo porque não querem nada na vida, e aí a frase vai lá, não quer trabalhar, tem quem queira, né? E aí, JP? Fala aí. O gestor, ele é um pilar importantíssimo dentro de qualquer organização, né? Dentro de qualquer empresa, nós vamos ter vários gestores, e esses gestores, esses líderes, eles precisam se capacitar todos os dias, né? Todos os momentos, estar em constante atualização, e tudo para que eles possam realmente exercer com grande maestria essa função. O que acontece, Rodinelli, é que muitos líderes, por pensarem que liderança ela é exercida por conta de um cargo, só por conta de um nome, eles acabam perdendo, eles fazem uma liderança de qualquer forma, eles acabam perdendo grandes talentos dentro das organizações. Certo? Diversas pessoas elas saem das organizações e são talentos, são grandes diamantes, que precisam ser lapidados da maneira correta para que eles consigam alcançar seus objetivos e ajudar a empresa também a alcançar seus objetivos, certo? Mas por conta de alguns líderes, eles não conseguem chegar a esse ponto, certo? E muitas vezes ou eles são lapidados em outras instituições, em outras organizações, ou também às vezes um talento ele é perdido por conta de uma má gestão, de uma má liderança. Perfeito. A gente, JP, a gente consegue responder aqui do que as pessoas estão desistindo realmente? Que fraquezas são essas? A gente consegue responder isso aqui para a galera? O que está pesando aí? Um dos primeiros fatores, essa pesquisa no G1, ela foi importantíssima, ela abordou alguns pontos, né? E eu queria, inclusive, trazê-los aqui. Uma dos pontos que ela trouxe foi a questão da falta da referência do líder. O que é que um líder, um gestor, ele traz dentro da organização? O que é que ele representa para os seus liderados? Ele representa decisão, ele representa que um líder, para os seus liderados, ele é uma pessoa de influência, uma pessoa que passa informações, passa decisões por eles todos os dias, e tem alguns líderes que perdem essa essência. Eles não sabem liderar, eles não sabem tomar decisões, ou quando tomam decisões, por não saberem, tomam decisões erradas e com base nisso acabam trazendo resultados negativos para dentro das empresas. E isso é um tipo é um dos princípios, um dos pontos. É a falta de referência do líder. Outro ponto que a gente também pode citar é a questão do feedback. Quando o colaborador ele não tem um feedback do seu gestor. É importantíssimo o feedback. Não é um feedback diário. Você não vai dar um feedback todo dia. Você vai chegar para o seu colaborador e tem isso, aquilo. Não é um feedback diário, mas existem vários tipos de feedbacks que podem ser feitos. Existe feedback do trabalho, especificamente dito, que o gestor ele pode fazer uma vez no mês, certo? Como está o trabalho da pessoa, como a pessoa está desempenhando aquela função, o que é que ele está fazendo, o que é que o líder espera dele, o que é que ele está trazendo para a empresa. Isso é um feedback que você pode ter uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, mas precisa ter esse feedback, certo? Mas também tem os feedbacks pontuais,
Porque no decorrer dos dias, no passar do tempo, existem pontos a melhorar e tem pontos também que devem ser levados em consideração também para exaltar os colaboradores, certo? Para motivá-los cada vez mais. E isso a gente precisa fazer. Tem líderes que só batem. Eu quero, critica, mas não sabe na hora de reconhecer os acertos, na hora de reconhecer os atributos dos seus colaboradores, eles não sabem reconhecer. Eles pegam aquilo para eles e se tornam como se fossem eles o detentor de todo o conhecimento. E tudo que foi realizado naquele setor, naquela empresa, tudo foi mérito dele. E por meio dele, ele conseguiu fazer todas as coisas. E não é bem assim. Se eu só consigo fazer as coisas se eu tiver uma equipe. E essa equipe ela vai ser o alicerce para que realmente um setor, uma empresa consiga fazer determinadas ações. Vou dar um exemplo aqui, o melhor exemplo que eu consigo dar em relação à questão da liderança. O carro de Fórmula 1, uma equipe de Fórmula 1. Uma equipe de Fórmula 1, o piloto, quando ele vence, quando ele é campeão daquela prova ou campeão daquele campeonato, se você for pegar os grandes pilotos ultimamente, eu sempre trago à tona a questão do Lewis Hamilton, que é um dos maiores pilotos da história. Ele nunca fala que ele conseguiu aquilo sozinho. Ele nunca fala que tudo foi dele. Ele sempre faz questão de exaltar a equipe, ele sempre faz questão de exaltar o companheiro dele de equipe, o Valtteri Bottas, né? Então ele sempre faz questão disso. Tem um líder por trás disso, tem o líder da escuderia. E ele consegue as glórias porque ele tem uma habilidade técnica gigantesca. Mas não só a habilidade técnica que ele tem. Mas ele tem uma habilidade técnica gigantesca que, através do trabalho de toda a equipe que ela faz, ele consegue alcançar seus objetivos. Se você acompanhar dentro de uma corrida de Fórmula 1, a equipe é falando direto com o piloto. Falando sobre a estratégia que está sendo adotada. No decorrer da corrida, se algo não der certo, eles mudam a estratégia. E assim vai, certo? Esse é um dos exemplos que eu gosto de trazer. Ótimo exemplo, JP. O Bruno falou no nosso papo, nosso último 30 minutos de RH, o Bruno falou uma coisa que eu tenho comigo, mas eu achei a forma que ele disse a frase muito legal. Dentro de um negócio, não tem como deixar de olhar para números. É impossível, cara. A gente precisa olhar para números, né? Os números nos ajudam a entender o que está acontecendo, nos ajudam a tomar decisões. Só que a gente tem que focar em números olhando para as pessoas, né? Eu achei muito legal essa frase. Porque não tem como focar em números sem fazer com que as pessoas possam fazer parte disso, mas de uma forma saudável. Eu estava vendo uma matéria, até o Heron divulgou hoje, 6 mil cearenses são afastados no Diário do Nordeste. 6 mil cearenses são afastados do trabalho por ano devido a transtornos mentais. Eu vi também. Isso muito forte depois da pandemia, né? E, cara, isso é um número fortíssimo. Mas foi só a pandemia? Talvez não, cara. Eu endosso muito o que o Augusto Cury costuma falar, que nós já tínhamos uma sociedade adoecida emocionalmente e mentalmente, né? A pandemia ela veio com muita força e fez isso ficar potencializado, né? As pessoas que já tinham um estado emocional e mental debilitado, isso foi potencializado. Ela serviu para aumentar isso, e não foi só a pandemia. Então, dentro das empresas, é importante que a gente olhe foque em números, sim, porque a gente precisa de resultados como negócio, né? Não tem como ser diferente, mas se eu for o líder que só amedronto, ao invés de ser também o cara que posso inspirar, eu vou começar a perder as pessoas e vou continuar achando que as pessoas que não querem nada na vida, né? Exatamente. As pessoas que não querem trabalhar. Esse é uma linha de pensamento que eu reforço porque as pessoas começam a levar em consideração à frente de cargos. Eu gosto muito daqueles 5 níveis da liderança que eu até conversei rapidamente com vocês, não há muito tempo atrás, foi recente, não sei se você lembra, mas do John Maxwell. E ele fala que dos 5 níveis, o primeiro é a posição, né? Você chega no local para assumir uma equipe, um time, uma gestão, por mais que você tenha muitos resultados como profissional, por mais que você tenha muito sucesso e as pessoas já saibam disso,
elas vão te seguir nesse primeiro nível só porque você é o gestor, né? Só porque você é o líder, é o chefe, não tem outro motivo. O primeiro nível da liderança. Vão te seguir porque tem que seguir, porque você é o chefe. E ponto final, né? Depois vem a permissão. Esse é o segundo nível, quando você consegue começar a ter a permissão das pessoas para que elas possam te seguir. É um negócio meio louco e complexo, mas na minha vida ela funciona demais, né? Nas experiências que eu tive como líder. Então, essa permissão você tem que conquistar, né? Você não impõe nem compra essa disponibilidade. Claro. Você conquista a disponibilidade do seu time. Não tem como você impor nem comprar. Ou você entende que você conquista esse respeito, essa permissão, ou você não vai conseguir. Aí depois vem a produção, que é o que ele fala que é o que você começa a fazer pela empresa, pela organização, como líder, como gestor, e as pessoas começam a reconhecer isso, então eu passei do nível de posição, de permissão e fui para a produção. Eu comecei a gerar coisas na empresa, e coisas na empresa que as pessoas começam a valorizar isso. Depois o desenvolvimento de pessoas, de liderança, né? Eu começo a fazer coisas pelo meu time, as pessoas começam a se desenvolver como profissional. Poxa, que massa, meu irmão. Esse cara veio aí para realmente me transformar também, não só para trazer resultados para a empresa. E o último nível é o pináculo, que é o nível mais alto da liderança. Mais alto. Segundo o John Maxwell, que eu vou até pegar aqui a frase do Anderson uma vez, que ele disse que o Anderson Gomes, ele disse que uma vez passou nesse nível, estava tão forte que, claro, de uma forma figurada, ele disse que se ele chamasse o time dele para pular de um prédio de 30 andares, os caras iam, porque já estavam com ele para tudo que der e vier, né? Então, eu até escrevi um artigo sobre isso, depois eu vou, no site novo da Acione, eu vou repostar esse artigo, que fala desses 5 níveis, que eu acredito que vai ajudar muito as pessoas a entenderem como se comportar dentro desses níveis. E é importante frisar que nunca ninguém vai estar no mesmo nível no seu time. Sempre vai estar alguém chegando, claro. Sempre vai estar alguém no primeiro nível, no segundo. Mas entender esses níveis me ajudou muito a conseguir resultados como profissional, como liderança, que antes eu não conseguia porque eu não enxergava muito bem dessa forma, né? A gente sempre tem muito o que aprender, mas essas técnicas que a gente vai aprendendo com os caras aí que são feras, né? E vai colocando em prática, o mais importante esses 30 minutos aqui, se a galera que está aqui pegar uma coisinha e aplicar, eu acho que já valeu a pena, né? Com certeza. Não somos donos da verdade, mas temos as nossas experiências, tem os fatos que a gente traz, o dia a dia que funcionou, a gente traz aqui para trocar uma ideia. E pega só algo que você achou importante e aplica, cara. Só não deixa de fazer. E aí eu vou para a minha frase predileta atualmente. Se você finge que faz, os resultados fingem que acontecem. Faça, você tem que fazer. Não tem resultado na vida se você não faz. Aí eu leio livro, eu assisto live, eu vou para uma aula, mas eu não coloco em prática. Não vai ter resultado. Né? Importantíssimo. Liderança é isso, é fazer, JB. Importantíssimo também frisar, Rodinelli, que ninguém ele nasce líder. Ninguém ele nasce pronto, líder, como tem aquele filme Poderoso Chefinho, né? Não, também não, JB. O Poderoso Chefinho, que ele nasce já de terno, gravata, já nasce. Ninguém nasce líder, certo? Embora, claro, que cada indivíduo ele nasça com algumas características e ele com o passar do tempo, ele vai ter que aprender novas coisas e aprimorar outras em si, mas ele precisa aprender a cada dia, certo? Eu preciso saber onde eu estou falhando, eu preciso melhorar a cada dia, eu preciso estudar a cada dia para que eu possa entender e ser o melhor líder também a cada dia. Se eu não fizer isso, eu sempre vou estar dando passos para trás. Porque existem muitos profissionais hoje que estão estudando, estão aprendendo, estão pondo em prática o que estão aprendendo e eles conseguem sobressair daqueles que não fazem nada. Simplesmente não fazem nada, simplesmente não participam, simplesmente não estudam, simplesmente não inovam, certo? Porque precisa ter inovação no seu trabalho, certo? Quando você não faz, quando você não tem nenhuma dessas características, você vai ficando para trás, certo? Você precisa desenvolver isso. E várias habilidades que a gente precisa desenvolver, principalmente estando em cargos de chefia, de liderança, certo? Muitas habilidades comportamentais nós precisamos ter. Claro que a gente precisa ter a parte técnica também,
Mas uma das principais que você tem que ter são as comportamentais. Se você não tiver elas, existe uma grande probabilidade de você fracassar como líder. Porque a habilidade técnica você consegue aprender. Se você tiver algumas informações, se você tiver algumas habilidades e você não tiver todas, com o passar do tempo você pode desenvolver essa habilidade de uma forma mais rápida, diferente da comportamental. Que para você desenvolver algumas coisas do seu comportamento, isso requer tempo, isso requer paciência, isso requer prática, certo? Tem um filme que é o filme do Jim Carrey, agora eu não me lembro agora o nome, mas um filme muito assistido, agora eu não me lembro o nome, mas que o Morgan Freeman ele interpreta Deus no filme. E ele diz assim, como? Excelente filme. E ele diz assim, no momento que ele vai pedir coragem, eu quero coragem, vai pedir a Deus coragem. E Morgan Freeman interpretando Deus, ele fala, você acha que Deus vai simplesmente lhe dar coragem? Ó, Deus está dizendo aqui, o Todo-Poderoso. Obrigado, Deus. Você acha que Deus vai simplesmente, tome coragem? Não, ele vai lhe dar circunstâncias que você coloque coragem, que você faça com que a coragem que você tenha e que você pratique isso, certo? Então, assim, como é que eu posso ter paciência com a minha equipe? Como é que eu posso desenvolvê-los também a fazer cada vez mais? Eu preciso treiná-los, eu preciso desenvolvê-los, eu preciso orientá-los, eu preciso conversar, eu preciso tudo isso. Se eu não tiver essas habilidades, se eu não souber também praticar, isso vai ficar complicado. Então eu preciso, certo? Eu preciso desenvolver, e isso é com o tempo, certo? Porque vai ter alguns momentos que quando você não tem algumas habilidades comportamentais, você vai esquecer, você vai deixar passar e você vai ter que voltar. O que foi que eu fiz de errado? Vamos ver aqui na prática de novo o que é que eu preciso fazer, o que é que eu não preciso. Então, esse vai e volta constante, essa prática, esse exercício de idas e vindas, ela é essencial para o líder. O líder ele não nasce pronto, o líder ele também é falho, o líder ele também erra, ele precisa recomeçar em alguns momentos. E isso é o diferencial dos líderes, é saber disso. Que nem sempre ele vai... Aliás, nem sempre não. Quase todas as vezes ele não vai encontrar um ambiente propício para exercer a liderança. Ele vai ter que criar. Ele vai ter que criar esse ambiente. Como é que eu vou criar um ambiente para que eu possa ter uma boa liderança se eu vou simplesmente oprimir meus colaboradores? Se eu trabalho com opressão, se eu trabalho castigando, se eu trabalho só batendo. Não. Eu tenho que conversar, eu tenho que orientar, eu tenho que treiná-los. Senão, eu não consigo exercer uma liderança da melhor forma possível. Perfeito, JP. E a gente, como estando à frente, né, de times do RH, como eu estou atuando hoje muito mais diretamente, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as pessoas que a gente promove, com as pessoas que a gente contrata para ser gestor, porque às vezes tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente perde uma excelente pessoa no que estava fazendo e ganha uma liderança que não era o que a gente esperava, né? Porque a gente não fez, talvez, a orientação correta, não treinou antes para isso, e a pessoa talvez nunca tenha exercido um cargo de liderança, e quando chega lá, ela acha que é o Todo-Poderoso, como diz o filme, né? E acontece. Primeiro, dar um grande abraço para o César que está mandando aqui um abraço. Grande abraço, meu amigo, tudo de bom. E importante frisar, Rodinelli, também, que o líder ele precisa ter boas análises, né? Ele precisa fazer boas análises dos profissionais que está à sua volta, em referente a contratações e a promoções. Porque existem pessoas que elas são excelentes na parte técnica na qual elas estão trabalhando atualmente. Certo? Eu tenho um excelente professor, eu tenho um excelente contador, eu tenho um excelente analista financeiro, mas por muitas vezes eles não estão desempenhando no momento. Não quer dizer que futuramente eles não vão desempenhar funções de liderança, mas no momento eles não possuem características que possam promovê-los para um cargo de liderança, certo? Quem sabe mais na frente, mas hoje não. E quando eu queimo esse cartucho, quando o gestor ele não tem esse feeling, ele acaba promovendo um talento desse,
ele acaba muitas vezes queimando um talento. Ele vai promovê-lo, esse gestor, novo gestor, vai acabar fazendo coisas que não deveriam fazer. Por muitas vezes ele não vai ser orientado da forma que deveria ser orientado, e a gente perde um profissional que poderia futuramente ter um cargo de liderança, quando ele começasse a obter essas características, e a gente perde o profissional que estava ali também. Ele também acaba perdendo o profissional técnico que estava ali naquele momento, porque ele não vai conseguir voltar o profissional, porque para o profissional vai ser vergonhoso. Como é que eu estava no cargo de analista, eu subo para um cargo de gestão e agora eu tenho que voltar? Qual vai ser o comportamento dos demais colaboradores que estão comigo? Eu estou regredindo, certo, para um cargo, e isso fica complicado também para ele. Perfeito. E assim, JP, eu acho que a Deise está fazendo, antes de eu continuar aqui, eu vou dar uma dica aqui para a galera, não deixa eu esquecer não. Dica, senão eu esqueço. Consigo analisar essas competências? Eu acho que ela deve estar fazendo uma pergunta. Consegue. A gente consegue, sim. Tem algumas ferramentas para isso. Inclusive, pode ser até o tema do próximo 30 minutos de RH. Eu vou falar com o Bruno sobre isso, para a gente não entrar muito nesse contexto aqui. Eles faltam 6 minutos. Mas consegue, sim. E, claro, você tem toda a abertura do mundo, para a gente conversando aí no dia a dia, né? Mas é possível, sim, analisar isso. Claro, quanto mais ferramentas mais precisa a gente vai ser e acompanhamento. Claro. Para saber analisar essas ferramentas com maior eficácia. Mas a dica você está assumindo liderança agora, você chegou agora, qualquer gestão que seja, entenda que as pessoas primeiro não te aceitam como líder, depois elas aceitam os seus projetos, as suas ideias, o que você tiver de implantação. Se você chega achando que, porque já tem uma experiência, e já querendo mudar tudo, é natural que as pessoas vão dizer, pô, o cara chegou agora, eu estou aqui há tantos anos, eu sei como é que faz isso. Se você, antes de fazer as pessoas, vai lá para a permissão, antes das pessoas permitirem a sua liderança, você já quiser sair implantando tudo, por mais que seja correto o que você está fazendo, a possibilidade de rejeição é muito grande. Você tem que ter esse feeling para entender. Primeiro é a posição, depois a permissão. As pessoas agora estão permitindo que eu possa exercer a minha liderança. Muito cuidado. Aceitam primeiro a sua liderança, depois os seus projetos. Não troca as bolas, porque senão a possibilidade de você ser rejeitado nesse primeiro momento é muito grande. Né? Sim. Só pegando um gancho também do que a Deise, inclusive, está perguntando, o líder ele precisa ter algumas características, algumas competências iniciais que é importantíssimo para poder gerir, certo? Como é que eu consigo ver isso? Eu tenho uma pessoa, eu vou dar um exemplo para simplificar. Eu tenho uma pessoa na parte técnica, certo? Que ele é analista financeiro, ele está fazendo lá só finanças, ele só está lá no dia a dia fazendo pagamento, ou vendo questão de recebimentos e tudo. E só que eu observo que ele, no decorrer do dia, no decorrer das suas atribuições, ele consegue motivar os colegas de trabalho, certo? Existiu alguma notícia dentro da empresa, dentro da organização, que simplesmente deixou alguns tristes, abalados e tudo, e ele, não, galera, acontece isso, a gente não pode parar, vamos dar as mãos aqui, a gente tem que continuar, a gente não pode simplesmente deixar a peteca cair e tudo. Ele consegue motivar. Ele consegue gerir conflitos, certo? Existe algum problema, chega alguma demanda e muitas vezes se o gestor não estiver no local especificamente e ele consegue gerir determinado conflito, isso também é outro tipo de característica, outro tipo de competência que ele acaba tendo e a gente consegue observar. Eu costumo muito, em todas as empresas que eu passei, eu sempre costumo muitas vezes deixar algumas pessoas exercerem algumas funções de propósito, certo? E muitas vezes sem falar para elas, certo? Exemplo, eu deixo algumas coisas na mão. Fulano, resolve isso daqui. Como é que você resolveria isso daqui? Para que eu possa ver a capacidade de raciocínio, a capacidade de gerar conflitos, de gerir conflitos, perdão, a capacidade de buscar soluções dessa pessoa, certo? E aos poucos eu vou observando se ele tem realmente esse perfil ou não. Eu posso começar a trabalhar dessa forma. Em todos os locais que eu trabalhei, eu sempre falo assim, eu não posso ser o único líder no local que eu estou. Eu não posso ser o único gestor. Eu tenho que delegar atividades, eu tenho que delegar tarefas que façam com que, se eu não tenho hoje um líder pronto, mas que aflore essa liderança nos meus liderados com o passar do tempo, certo?
E eu acabo gerando, influenciando e acabo criando líderes por conta disso, certo? Isso aconteceu num dos meus primeiros empregos que eu tive, que eu passei quase 7 anos lá, aconteceu no meu penúltimo emprego, e eu já estou em fase de testes, né, Rodney? A gente pode dizer assim, já está em fase de testes no emprego que eu tenho atualmente também, certo? Eu não posso ser o único gestor, eu tenho que ter pessoas, certo, que elas tenham capacidade de resolver problemas e que tenham liderança até mesmo informais, certo, que quando eu não estiver no local, elas vão ter toda a capacidade de resolver um problema também. Claro, sobre a minha supervisão, mas é assim que eu inicialmente começo a trazer e formar líderes também. Agora, Rondinelli, eu acho que acontece alguma coisa, porque sempre quando eu estou aqui, esses 30 minutos parece que passam em 10, certo? E algo de errado não está certo, certo? Porque já passaram 29 minutos já. Vamos concluir já. E deixa a palavra com você. Vamos lá. A Deise está complementando aqui que ela às vezes sai para poder analisar as competências. Legal, Deise. Ah, perfeito, assim, show. É importante que a gente tenha perfis desenhados, né? A gente está na fase de estruturação disso, de cargos, porque fica mais fácil o que eu preciso analisar, né? A gente vai muito no feeling, né? De entender, o cara resolutivo, resolve as coisas rápido, ou, gere bem esses conflitos, enfim, é motivador, mas quando tem desenhos de cargos, fica mais fácil até de entender nós, enfim. Por isso que o assunto vai longe. Então, não, a Eri falou aqui que pessoas certas no lugar certo, é isso mesmo. E para fechar, vamos fechar aqui, JP. Tem uma frase do Oscar Wilde, que ele diz assim, eu até botei aqui para falar certinho. Algumas pessoas proporcionam felicidade aonde vão. Outras proporcionam felicidade quando se vão. Quando se vão. Enfim, você é o líder que proporciona felicidade aonde você vai ou é quando você vai embora? Quando você vai embora. Isso. Só para refletir aí a galera aí que está nos acompanhando. E, JP, obrigado. Rapidamente, algumas palavras finais aí para o pessoal, para a gente concluir. Só deixar uma frase do livro O Monge Executivo, muito interessante, que fala sobre liderança também. Ele diz que o líder ele é como uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas quem você é, você não é. Né? Margaret Thatcher. Pronto. Então, eu encerro com essa frase. Certo? Você não precisa lembrar as pessoas que você é um líder. Você tem que ser. Suas atitudes vão mostrar essa liderança. Certo? Exercendo um cargo formal ou não. Mas elas vão falar mais sobre as suas atitudes do que o que você realmente é. Fechou, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Tu sabe que grande abraço. Quase vitalício, né? Você e o Bruno Peixoto são os quase vitalícios. Beleza? Grande abraço. Obrigado. Tudo de bom. Valeu aí a presença, a troca de ideias. Fica com Deus. Valeu. Grande abraço. Valeu.